com vocês. O tema é esse aí, obsessão. Creio que todos já conheçam alguma coisa, saibam ou já ouviram falar sobre esse assunto, né? Sabemos, através da questão 459 do Livro dos Espíritos, que os espíritos nos influenciam diariamente, 24 horas por dia. No estado de vigília, como estamos aqui, ou quando estamos dormindo também. Principalmente, aliás, quando estamos dormindo. Segundo Richard Simonetti, o nosso querido irmão, me parece que ele desencarnou há uns 6 meses atrás, né? O Richard, ele diz que a obsessão ela é mais intensa e grave durante a noite, quer dizer, a atuação dos espíritos sobre nós negativamente ocorre mais durante o sono. Interessante isso, né? Bom, os espíritos nos influenciam, então, 24 horas por dia. Essa questão, a 459, o Espírito de Verdade diz até que são eles que nos conduzem. Olha que coisa, né? Somos conduzidos pelos espíritos. A população espiritual ela é em torno de 4 vezes maior do que a população nossa, dos encarnados. Então existem mais espíritos ao nosso lado do que pessoas encarnadas. E como nós atraímos os espíritos para junto de nós? Como isso acontece? Da mesma forma que nós atraímos as pessoas aqui encarnadas afins, que pensam como nós pensamos, que agem como nós agimos, que têm os mesmos sentimentos, muitas vezes as mesmas ações até, né? Então, para ter uma ideia de quais seriam as nossas companhias espirituais, boas ou ruins, basta nos conhecermos, sabermos como nós nos conduzimos na nossa vida, tá bom? Então, o que é obsessão? Como dissemos, os espíritos nos influenciam, sim, 24 horas por dia. Mas não é só influência ruim, não, né? Nós aqui estamos buscando uma influência boa, por exemplo. Então, a influência boa que os bons espíritos podem promover a nosso favor, isso não é considerado obsessão. Obsessão é isso aí, olha a definição. É a ação prejudicial, insistente, dominadora de um espírito sobre outro. Então, quando se fala em obsessão, é sempre uma influência prejudicial, negativa, portanto exercida por um espírito inferior. Tá bom? Um bom espírito jamais obsidia, jamais prejudica. Agora, um espírito inferior, não obstante ter uma índole boa, ele pode nos prejudicar por ignorância, sabe? Por exemplo, um pai desencarnado, ele ama o filho, no entanto, por ignorância, pode se manter preso ao lar após a desencarnação e influenciar ali a família de uma maneira negativa, através dos seus pensamentos, dos seus sentimentos de tristeza, de arrependimento, às vezes, de coisas que ele fez, de revolta e etc. Tá bom? Quer dizer, não é um espírito mau, mas é um espírito inferior e ignorante que não sabe ainda lidar com essas questões. Bom, quais são as causas da obsessão? Por que a obsessão acontece? Principalmente por esses 3 motivos, por essas 3 razões. Por motivo de vingança, né? É o caso em que um espírito, ele prejudica a pessoa em razão de ter sofrido nas mãos dessa pessoa no passado. Passado esse que pode ser dessa existência ou de outra existência. É alguém que se vinga.
por desejo de fazer o mal. Nesse caso aí, não existe um vínculo efetivo entre o obsessor e o obsidiado. Não existe um vínculo afetivo. O espírito age por maldade. Às vezes nem conhece muito bem a pessoa, mas por inveja, pelo fato da pessoa ser uma pessoa boa ou uma pessoa de sucesso, esse espírito vai lá e age negativamente. Alguma diferença com relação aos espíritos e aos encarnados? Nenhuma, porque espírito é um homem desencarnado e nós não mudamos nada quando desencarnamos. Então, da mesma forma que temos os invejosos que nos perseguem aqui, existem os invejosos também desencarnados que nos prejudicam. Tá bom? E também uma das causas muito comum é pela afinidade. Então, nós atraímos, como eu disse logo no início, quando eu comecei a falar, os espíritos pela semelhança de gostos, de aptidões, de desejos, de sentimentos, por afinidade. Se eu sou ciumento, se eu sou invejoso, se eu sou maledicente, né? Tá pensando um dia desses, conversando, na verdade, com um amigo, né? E lembrando que hoje as pessoas mal conversam entre si, né? É o celular direto na mão, as redes sociais, sobretudo o WhatsApp. Então as pessoas ficam assim, até na academia, gente, na academia. Quando eu vou à academia, o pessoal está fazendo esteira e passando o WhatsApp, né? Coisa incrível, precisa habilidade para isso aí, mas consegue. Na verdade, muita gente, sobretudo as pessoas que conseguem, que odeiam, que têm raiva, que têm rancor, disseminam, portanto, o mal e os maus sentimentos pela internet, elas estão sendo médiums. Quando elas estão digitando ali uma frase, né, negativa, ruim, elas estão sintonizando com espíritos que pensam como elas estão pensando e, na verdade, estão reproduzindo o que eles querem que se fala, que se escreva. Então, nós não tenhamos dúvidas que as trevas estão se utilizando muito das redes sociais. Fiquemos atentos. Fiquemos atentos com relação a isso. Com relação àquilo que nós lemos, participamos, sentimos e compartilhamos. Muito importante. Por quê? Porque quem tem ódio, tem rancor, consegue se expor pela internet com maior facilidade, esse ódio, né? Conversando com amigos, eu dizia, olha, vocês estão achando que depois das eleições, tudo isso que está rolando aí na rede social, todo esse ódio, vai desaparecer. Eu falei, não vai desaparecer, porque o ódio está dentro da pessoa. Ela tem que canalizar para algum lugar. Se ela não trabalhar esse ódio dentro dela, eliminando esse ódio, ela vai partir para algum ponto. Ela vai escolher outro alvo, né? E ainda eu disse para esse meu amigo, olha, tomara, porque ele estava compartilhando essas coisas, né? Eu falei, tomara que esse ódio que você está sentindo, que não vai acabar com as eleições, não seja canalizado para sua esposa e para os seus filhos. Ele arregalou os olhos assim, mas é mais pura verdade, né? Vejam o que aconteceu com o Ricardo Boechat. É unânime, né? Todos os jornalistas profissionais que trabalharam com ele, uma pessoa, né, de um caráter extraordinário, um profissional muito bom e capacitado, aliás, na minha opinião, não tem substituto. Vai ficar um vazio aí, não tem ninguém como ele. Já começou aí na internet, né, as pessoas xingarem o Ricardo, falando que bom que ele morreu, porque ele não prestava, que ele era isso, que ele era aquilo, e as pessoas começam a compartilhar isso. Não é? Então, as pessoas estão mal consigo mesmas, trazem problemas sérios de raiva, rancor, inveja, ciúme e tantas outras coisas, e elas conseguem expor com facilidade
nas redes sociais. Portanto, nós espíritas temos que ficar bastante atentos com relação a isso. Porque senão nós vamos ser veículos do mal também. Nós vamos ser obsidiados por afinidade, atraindo espíritos que estão na mesma faixa, pensando e sentindo da mesma forma. Agora, o que acontece quando nós somos mal influenciados por um espírito? Aquele sentimento ruim que nós temos, porque eles só são atraídos pelas nossas imperfeições, né? Então, aquele sentimento ruim que nós temos, ele é potencializado. Um exemplo, eu me irrito com um fato qualquer. Aí eu fico pensando naquele fato, isso não podia ter acontecido, e vou me irritando, de repente, eu perco totalmente o equilíbrio e falo alto, grito com uma pessoa que eu nunca fiz isso. Uma pessoa muito amada, muito querida, porque eu estava irritado com ela. Daqui a pouquinho eu me acalmo, percebo que eu fiz uma bobagem, me arrependo e digo para mim mesmo, nossa, eu gritei com fulano, jamais eu fiz isso. Meu Deus, eu perdi a cabeça. O que aconteceu comigo? Uma irritaçãozinha se tornou uma coisa muito grande. O que acontece nesse caso? Nós nos sintonizamos com entidades que também estão nesse mesmo nível de irritação, né? E elas potencializam, elas aumentam aquela irritaçãozinha que é desse tamanhozinho, tornando-a muito grande e incontrolável. Os crimes acontecem dessa forma. Tá? Muitas pessoas que matam e que não têm a índole má, se perguntam depois, como eu fui fazer isso? Como fui capaz de pegar essa arma e tirar a vida de uma pessoa que eu gosto, que eu amo? É um momento em que a pessoa entra em desequilíbrio, sintoniza com as entidades e potencializa o sentimento ruim. Uma coisa que era pequena se torna gigantesca. Imagina o poder, não é, que o pensamento tem, os sentimentos têm, quando nós estamos reunidos, né, em assembleia, todos pensando a mesma coisa, seja coisa boa ou coisa ruim. Né? Coisa boa, logicamente, promove também coisas boas. Ajuda, né, na divulgação do bem e do amor. As coisas más só prejudicam. Então, através dos pensamentos e das emoções e palavras, nós podemos mudar tudo que nós imaginamos. E as redes sociais estão desempenhando um papel muito importante nisso. Muito. Conseguiram eleger Trump nos Estados Unidos e aqui também uma outra pessoa. Tipos de obsessão. De encarnado para encarnado, desencarnado para desencarnado, obsessão de encarnado para desencarnado, eu já falei de desencarnado para encarnado e a auto-obsessão. Bom, quando nós pensamos em obsessão, imaginamos que é um espírito invisível, oculto, portanto desencarnado, que está agindo sobre o encarnado. Mas tem todos esses tipos de obsessão aqui. Alguém tem dúvida? De encarnado para encarnado? Nossa! Os pais autoritários, eu conheço vários pais autoritários que são verdadeiros obsessores dos filhos. E algumas pessoas mais íntimas eu já cheguei a aconselhar, já cheguei a conversar. Olha, você é espírita, você tem conhecimento, mas você está obsidiando o seu filho. Você está tirando o livre-arbítrio dele, o direito de escolha na vida, de escolher a própria profissão, o estudo que quer fazer, ou o trabalho que quer fazer. Né? Então, de encarnado para encarnado, um cônjuge sobre o outro, não permitindo que saia, não permitindo que jogue futebol com os amigos ou que vá pescar com os amigos, controla a vida 100% do cônjuge e dos filhos. Esse controle é a obsessão de encarnado para encarnado. Vamos tratar, tá bom?
Vamos nos tratar. Isso é doença. Desencarnado para desencarnado. Dois espíritos desencarnados, um pode obsediar o outro também. Porque um não gosta do outro, é inimigo, adversário do outro. Ou porque tem mais poder, mais capacidade, mais inteligência, escraviza espíritos desencarnados para utilizá-los para outros fins. Tá? Então existe também obsessão de desencarnado para desencarnado. De encarnado para desencarnado. Vocês acham que tem? Tem, aqui na casa espírita vem tanta gente que está obsidiando o marido que desencarnou, coitadinho. Deixa ele jogar futebol no plano espiritual, sabe? Então, é isso que acontece, é o apego muito grande que a pessoa tem, né, ao ente querido que parte, por exemplo, para o mundo espiritual, desencarnando, que um dia isso vai acontecer, ninguém é de ninguém, ninguém é dono de ninguém. Quando nós desencarnarmos, nós seremos irmãos uns dos outros, não tem essa coisa de marido e mulher, não. É meu marido, é minha mulher, é meu filho, né? Somos todos irmãos uns dos outros. Desempenhamos papéis diferentes de uma existência para outra. Tá? Então existem muitas pessoas, aí sim, por desinformação, por ignorância, que continuam perturbando aquele que partiu. E ele não consegue se libertar por causa disso. Não é porque quer e deseja que o outro sofra. Pelo contrário, essas pessoas amam aqueles que partiram, mas não conseguem se libertar, né, da perda. A dor da perda, às vezes, é muito grande e a pessoa não consegue trabalhar esse sentimento a ponto de saber que é importante aceitar a partida, não é? É importante orar e ajudar, através dos sentimentos e das preces, aquela pessoa que já partiu para o mundo espiritual através da desencarnação. De desencarnado para encarnado é o tipo clássico de obsessão, né? É o espírito oculto, invisível, porque está desencarnado e que age sobre nós. Nós vamos ver como podemos identificar, é mais difícil, né? Por quê? Porque a obsessão de encarnado, o que vocês acham mais difícil? Eu brinco muito com as pessoas, sobretudo assim, os amigos espíritas, que eu posso falar abertamente, né? Que tipo de obsessão é mais complicada? De encarnado para encarnado, desencarnado para encarnado? E a maioria diz assim, olha, eu acho que de desencarnado para encarnado é a mais complicada, porque você não está vendo o espírito que está ao seu lado te influenciando. Né? As intuições que ele está passando para você, os sentimentos que ele está ali passando de forma que você se perturbe, se desequilibre, o tapete que ele está querendo puxar ali fora, as pessoas que esses espíritos estão desencarnados, influenciando para nos atacarem, para nos ferirem, para nos deixarem mal, né? Eles não agem só diretamente, eles agem em outras pessoas também para que as outras pessoas nos ataquem, né? Nos firam. O que vocês acham? Né? Qual que é a mais difícil e a mais complicada? De encarnado para encarnado, vivos aqui no mundo, né? De desencarnado para desencarnado, ambos no mundo espiritual, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado. Qual que é mais complicado? Vamos pensar sobre isso, tá? Vamos pensar. Eu tenho uma ideia. Não sei se eu já falei para o Walter isso aí. Bom, a obsessão é uma doença mental, uma doença da mente, da alma, que se instala e, como qualquer outra doença, ela evolui. Né? Então, tem vários graus de obsessão. Tá? Então, tem um grau que nós chamamos, Kardec chama de
simples, obsessão simples, depois temos a fascinação, depois nós temos a subjugação. Tá? O próprio nome diz que, no caso da obsessão simples, ela é percebida pela pessoa, quer dizer, nós, sobretudo nós espíritas, né? Porque quem não conhece a influência que os espíritos exercem, não identificam a obsessão, acha que estão mal por algum motivo, um aborrecimento que teve durante o dia, que está preocupado com o trabalho, com a perda do emprego, porque a esposa não faz isso, ou os filhos o aborrecem, sempre procurando uma causa exterior, né? Mas nós que somos espíritas, nós podemos identificar essa perturbaçãozinha quando ela começa, né? Essa insistência incomoda. É aquele pensamento que vem, sabe aquele pensamento bobo que vem? E ele vem de novo. Aí você fala, não, eu não quero pensar nisso. Aí ele vem, insiste. Aí ele vem, aí ele vem, aí ele vem. Você fala, não, eu já falei que eu não quero pensar nisso. Isso é uma coisa boba, isso aí se resolve com o tempo. E insiste, insiste, insiste. Quando isso acontecer, atenção. Tá? Atenção. Fale para si mesmo em voz alta, eu não desejo mais pensar nisso e não vou pensar mais nisso. Não permita que esse fato, que essa situação, que esse pensamento cresça na sua cabeça. Uma prece vai muito bem. Tá? Fascinação. Olha, a fascinação já é um grau mais adiantado, porque o espírito há tempo está junto com o obsidiado e consegue envolvê-lo numa ilusão de que ele é alguma coisa. Sobretudo o quê? Uma pessoa importante. Né? Porque aí mexe com a vaidade e o orgulho da pessoa, e quem que não é orgulhoso, quem que não é vaidoso? Todos nós, sem exceção. Aliás, nós temos todas as imperfeições, né? Todas as imperfeições. É muito importante nós nos conhecermos, voltarmos o nosso pensamento para dentro de nós mesmos e nos analisarmos. Cada coisa e cada sentimento que nós temos. O autoconhecimento, segundo a questão 919 de O Livro dos Espíritos, é a chave do progresso espiritual. Olha que coisa importante que o Espírito de Verdade diz. Chave do progresso espiritual é o autoconhecimento. E nós não nos conhecemos, gente. Não nos conhecemos. É raro uma pessoa que consegue olhar-se para dentro de si mesma e analisar-se com sinceridade e dizer, olha, eu sou muito ciumento, ou eu preciso mudar aqui, não é? Eu sou muito vaidoso, preciso mudar lá. Eu sou maledicente, eu sou invejoso. É muito difícil. E todos nós temos esses defeitos. Mais ou menos, mas todos nós sem exceção. E é importante analisar. Um dia desse eu estava na academia e tem um personal lá que eu não ia com a cara dele. Eu não gosto desse cara. Eu olhava para ele, falei, só porque uma vez eu fui pegar lá um equipamento, ele chegou com o aluno dele na minha frente, pegou lá, e a partir daí eu fiquei com raiva dele. Aí eu falei, não está certo isso. Por que eu estou com raiva dele? Aí eu fui analisar. Inveja. O moço é novo, tem um corpo bonito, é lindo. Eu falei, eu sou velho, feio. Inveja, gente. A hora que eu descobri que era... Não, é verdade. A hora que eu descobri que era inveja, desapareceu. Né? Então vejam como que nós somos, como que nós reagimos de forma inconsciente diante das coisas. Né? E é preciso trabalharmos esse nosso interior, porque é justamente através desses sentimentos, dessas imperfeições morais que nós temos, que os espíritos atuam sobre nós, nos influenciando, nos levando à obsessão. Então, essa fascinação, a pessoa fica totalmente iludida. Ela se acha. Uma vez eu conversei com uma senhora que nos foi apresentada porque o John Lennon tinha escolhido ela para trazer as comunicações do mundo espiritual, os versos, outras músicas, etc.
Então, o médium da nossa casa, que era vizinho dessa pessoa, percebeu a gravidade da situação e falou assim, olha, vamos lá que eu quero que você converse com o Fernando. Mas já tinha me avisado anteriormente. Eu estava no aguardo e já estava sabendo que era esse segundo grau de obsessão, fascinação. O obsessor dela envolveu-a numa ilusão de que ela era a médium de John Lennon. E aí eu falei assim, ó, pede para ela trazer toda a obra, porque ela já tinha escrito vários cadernos, né? Esses cadernos aí, espirais, de versos e letras do John Lennon. Então ela trouxe, e era uma coisa assim, mais ridícula possível, e ela achava maravilhoso. Ela achava maravilhoso. Os versos e tudo aquilo que escrevia, era assim, gente, não era nada, absolutamente nada aproveitável. Não tinha nada, nada. Mas ela, e nós precisamos lidar com ela de uma situação, nessa situação bastante delicada, porque o médium ou a pessoa, qualquer um de nós, pode acontecer com qualquer um de nós, fascinado, ele não aceita uma opinião diferente daquela que ele tem. Porque ele, o espírito, durante muito tempo, fez ele acreditar que ele é uma pessoa especial. Então, se ela chegasse e eu falasse assim, olha, isso aí não presta, você está obsidiada, você precisa de tratamento, não é? E desse todas as coordenadas para ela, nunca mais ia pisar no centro. Mas, com todo o cuidado que eu tive, ela não voltou nunca mais mesmo. Mas, infelizmente, essa mulher, se ela não foi socorrida, ela deve ter ido para o hospital psiquiátrico, não teria outro caminho. Tá bom? E a subjugação? Né? Antes de Kardec, denominava possessão. Acho que vocês ouviram falar já, né? Nesse caso, a vontade do obsidiado, ela foi dominada totalmente, moral e ou fisicamente. O obsidiado não tem mais vontade própria. Não tem. O espírito dominou 100% da mente do obsidiado. 100%. São aquelas pessoas, por exemplo, que andam na rua falando alto, cantando, não é? Com atitudes ridículas, né? As pessoas zombam delas, e essa é a intenção da entidade, do espírito obsessor, que todos zombem dele mesmo, achem a pessoa louca, né? Às vezes a pessoa se torna assim obscena, tira a roupa, né? Conheci uma moça que, graças a Deus, agora está equilibrada, ela tirava a roupa e andava pela rua, só que ela não tinha consciência disso. Quando ela voltava a si, ela pedia socorro, ela dizia, meu pai, o que eu fiz? Então a diferença entre fascinação e subjugação é essa. Na fascinação, o obsidiado ele fica 100% do tempo dominado pela ilusão que o espírito impõe à pessoa. Na subjugação tem uns lampejos. A pessoa de vez em quando desperta, volta a si e diz, pelo amor de Deus, me ajudem. Eu não sei o que acontece, tem alguma coisa que me domina e me obriga a fazer tudo aquilo, todos esses absurdos que vocês veem. Uma vez eu estava aqui na Casa Espírita, num domingo, eu assisti a cena de um subjugado. Nós estávamos saindo do centro, acho que eram 11 horas da manhã, e veio um carro em alta velocidade, dirigido com dois jovens. Até então eu não vi no banco de trás que tinha uma pessoa deitada no banco de trás do carro. O carro parou no meio da rua, eles abriram a porta e saíram gritando, ajudem meu amigo, ajudem meu amigo. Aí fomos perguntar o que aconteceu, falou, olha, meu amigo veio, ele é de São José dos Campos, veio passar um final de semana aqui, estava em casa, estávamos num churrasco, ele botou a cerveja na boca, um copo de cerveja na boca, ele ficou totalmente paralisado, num momento lá ele falou, me leva ao Kardec. Como a nossa casa leva o nome de Kardec também, né? É uma referência muito boa, onde você vai, onde fica o Kardec, todo mundo sabe, até pelo nome, eles acabaram encontrando, esses dois jovens, o Kardec. E a tempo do menino ser ajudado. Ele estava paralisado no banco de trás, totalmente subjugado pela entidade, e nós precisamos, em 4 pessoas, carregá-lo até a câmara de passe para ajudá-lo. Afastado da entidade,
o moço saiu conversando conosco como eu estou conversando com vocês. Né? Com um raciocínio claro, nada de embriaguez, porque ele estava com todas as sensações da embriaguez quando ele chegou. Né? Tão embriagado que ele estava desmaiado. Né? E, na verdade, afastado da entidade, era a entidade que estava embriagada, não ele. Né? Afastado da entidade, ele saiu conversando e explicando por que isso acontecia com ele. Tá? Foi orientado também está frequentando ou estava frequentando um centro em São José dos Campos. Então a subjugação é isso, o espírito ele domina totalmente a pessoa, ela deixa de ter vontade própria. Bom, quando alguém está obsidiado, as pessoas que têm já prática no lidar com esse assunto têm uma facilidade maior de identificar. Os médiuns mais antigos, os dirigentes de sala mediúnica, que têm um conhecimento doutrinário, muitas vezes, conversando com a pessoa, já identifica a obsessão. Outras vezes são os parentes e os amigos mais próximos, porque vê a mudança no comportamento, a pessoa muda o comportamento. Né? Olha, ela mudou muito, não era assim, agora está sentindo isso, etc. Então são as pessoas mais próximas que identificam, ou as pessoas mais experientes e estudiosas que lidam com a mediunidade e com a obsessão dentro da casa espírita. Bom, na obsessão simples, os sinais revelados são tênues, ocasionais, não é o período todo do dia, tá? Insuficientes para se detectar a influência maléfica. Por isso que é sutil, né? A não ser que a pessoa conheça muito a outra e veja que ela está mudando muito o seu comportamento. Só que, se não cuidar, pode avançar para um grau mais acentuado de obsessão, né? Eu coloquei o Nero aqui na fascinação, né? Essa aí é uma foto do imperador Nero, porque a fascinação muitas vezes chega a um ponto que o fascinado se acha uma pessoa, a reencarnação de um grande vulto da história, uma pessoa muito importante. Eu conheci também uma pessoa que estava passando por fascinação. Ela quando ela tinha as crises, quando ela estava mal, hoje ela está bem, graças a Deus, ela se achava missionária. Ela dizia assim, olha, Deus deu uma missão para mim. E eu tenho que sair às ruas com a Bíblia e ensinando a Bíblia para as pessoas. Então ela pegava a Bíblia na mão e andava no meio da rua, né, perigoso ser atropelada, porque ela não tinha muita noção do que estava acontecendo, e se dizendo ou se achando uma missionária, uma pessoa especial enviada de Deus. Então botei o Nero aí, porque não duvidem que alguém fascinado possa se achar o Nero, né? Só não botando fogo na nossa casa tá bom, né? As outras pessoas notam facilmente a fantasia que a pessoa está tendo. O fanatismo, a fixidez no mesmo tipo de pensamento. Aliás, gente, cuidado, vigilância. Quando nós tivermos só um tipo de pensamento e não estivermos abertos a compreender coisas diferentes daquilo que nós pensamos, é um risco muito grande e um campo muito aberto para a obsessão. Tá? Então, a fixidez, não abro mão daquilo que eu penso. Vou até o fim. Fanatismo, fanatismo religioso. Conheço uma pessoa numa outra religião aí que caiu numa obsessão fortíssima pela fascinação por causa do fanatismo. E tem espíritas fanáticos. Tá? É preciso vigilância. O absurdo das ideias, todo mundo identifica essas coisas, que é muito evidente, não é verdade? Eu não precisava conhecer o mínimo de doutrina e de obsessão para identificar que aquela senhora que se dizia médium de John Lennon não era médium de John Lennon. Não é? Todos vocês poderiam confirmar isso também, porque é o absurdo das ideias. Não é? O obsidiado, só que ele não se dá conta disso não, viu? Ele não percebe nem aceita que está sendo enganado. Você chegar e dizer assim,
olha, você está sendo enganado, é um espírito que está te envolvendo com uma certa ilusão, ele se afasta de você. Por quê? Porque o espírito sabe que você tem condições de esclarecê-lo, coloca na cabeça dele para ele nunca mais se aproximar de você. E você poderia ser o meio para ajudá-lo. Tá? Cuidado com o ciúme, viu? Cuidado com o ciúme. Na subjugação, quando a pessoa volta ao normal após uma crise, geralmente se queixa do domínio sofrido e lamenta os atos infelizes que tenha praticado. Nesse momento, normalmente ela pede ajuda. Tá bom? E aí que ela é ajudada e acolhida pelas pessoas, esclarecida. Né? Bom, quando a obsessão se acentua, existem sinais, né? Se tornam evidentes, alguns mais sutis, outros não, de que a pessoa está obsidiada. Bom, porque existem alterações no seu comportamento, nos seus sentimentos, alteração nas suas emoções. Excetuando, deixar bastante claro, as causas orgânicas, neurológicas, psiquiátricas ou psicológicas, nós vamos relacionar algumas características ou algumas alterações indicativas de que a pessoa está obsidiada. É claro que vocês vão se encaixar aqui, porque nós somos obsidiados. Tá? Mais ou menos também somos. É muito difícil, os espíritos nos influenciam. Nós somos imperfeitos, né? Então nos sintonizamos com eles. Mas quando se torna mais intensa, mais forte, mais duradoura, aí realmente caracteriza a obsessão. Tá? A influenciação é uma coisa, a obsessão já é mais grave. Tá? Olhar fixo, esgazeado ou fugidio, sem encarar a ninguém, excetuando as causas orgânicas, físicas, psiquiátricas, psicológicas, tá bom? Tiques e cacoetes nervosos, desalinho, desleixo, excentricidade na aparência pessoal, agitação, inquietude, intranquilidade, medo e desconfiança injustificados, muito comum. Apatia, sonolência, mente dispersiva, ideias fixas, até com time de futebol, cuidado. Excessos no falar, no rir, ou o contrário, mutismo ou tristeza. Agressividade gratuita, difícil de conter. Mais ainda, ataques que levam ao desmaio, rigidez, inconsciências, contorções, desde que não tenham causas biológicas, físicas, médicas. Pranto incontrolável e sem motivo, muito comum. E o 12, que eu diria que talvez seja o mais importante. Por quê? A obsessão, meus amigos, ela não é nunca unilateral. Não é só de um lado. Eu estou perturbado assim porque tem um espírito me desequilibrando, um espírito cruel, vingativo, inferior. Eu não sou assim. Não é assim, sim. Porque a obsessão só se dá se houver afinidade. Né? Então vejam só. Orgulho atrai espíritos inferiores, é causa de obsessão. Ciúme, inveja, lá do personal training. A gente não pode deixar isso crescer. Maledicência, ódio, rancor, ressentimento, desejo de vingança, vaidade, ambição, alcoolismo, uso de tóxicos ou sexualidade exacerbados. Tá bom? Então, a obsessão ela é bilateral. Ela depende do encarnado e do desencarnado. Nós estamos falando da forma clássica da obsessão, né? Porque o desencarnado só se liga ao encarnado se ele abrir o psiquismo dele. Se ele permitir. Porque tem que ter sintonia vibratória. Se não houver sintonia, não há ligação. Tá bom? Nós temos que acolher a ideia, acolher a influência dos espíritos.
Bom, aqui está falando que a obsessão não tem ligação nenhuma com a mediunidade, como alguns pensam, né? Imagina, nós temos 7,2 bilhões de pessoas no mundo, os espíritos têm a população dos espíritos é 4 vezes maior, os espíritos nos influenciam 24 horas por dia, estamos sujeitos a influências negativas, a obsessão, sejamos espíritas ou não, tenhamos mediunidade ou não. A mediunidade, ela pode assim propiciar uma intensidade nas sensações da influência, porque o médium é mais sensível, né? Mas sendo médium ou não, todos nós podemos ser obsidiados e não existe ligação nenhuma entre ser médium e estar obsidiado. Pelo contrário, o exercício da mediunidade liberta a pessoa da obsessão. Bom, é isso aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, não sei se há tempo, nós poderíamos falar, mas hoje não dá, sobre aquilo que nós podemos fazer para evitar a obsessão ou para obter a cura, caso ela já esteja instalada. Não é? Se vocês, for o caso de vocês, ou de parentes ou de amigos, temos a casa espírita, temos os dirigentes e orientadores, atendentes da casa, é só apresentar o caso que eles vão orientar, porque é óbvio que nós temos uma terapia espiritual para poder praticar, ajudar esses nossos irmãos. Tá bom? Muito obrigado pela atenção, um grande abraço, fiquem com Deus.